Harry Kane, sempre ele, autor de 2 dos 3 gols da vitória do Bayern de Munique, 3-1 para cima do Chelsea, nessa estreia das duas equipes da Liga dos Campeões aqui na Alemanha. Um Harry Kane que joga e faz jogar e vive um grande início de temporada. São 10 gols em 6 jogos com o Bayern de Munique, mais 3 assistências do jogador inglês que chegou aos 95 gols com a camisa do Bayern em 102 jogos e aos 42 na Liga dos Campeões. Um grandíssimo início de temporada para Harry Kane e também para o Bayern de Munique, que conseguiu essa vitória importantíssima para começar bem a Liga dos Campeões e para mostrar que estar 100% na Bundesliga também vale para começar bem a Champions. A gente fala sempre que na Bundesliga, e talvez nesse ano mais do que nos outros, o Bayern não tem rival, mas enfrenta um time que vinha numa crescente dentro da Premier League, que é o Chelsea, que não havia perdido nenhuma partida, e consegue fazer um grandíssimo jogo com muitos jogadores destacados e consegue superar basicamente em todas as linhas um Chelsea que foi muito errático e não contou com o melhor dia dos seus jogadores. Cole Palmer estava voltando de lesão, mas o Maresca optou por colocá-lo no time titular. Foi dele o gol dos 3-1. No primeiro tempo, o Bayern de Munique, é verdade, criou muitíssimas ocasiões, mas o Chelsea conseguia, em determinados momentos, encaixar o contra-ataque. Mas a verdade é que o time do Bayern de Munique está muito mais pronto do que esse time do Chelsea, que é um time muito jovem e que ainda está adicionando peças. A gente teve várias estreias, vários jogadores estreando na Liga dos Campeões ou fazendo o seu segundo ou terceiro jogo com o Chelsea nessa temporada. Então é um time que está mudando muita coisa e que não conseguiu fazer frente a um Bayern de Munique que está mais pronto e que mostra que está preparado para fazer valer esse favoritismo que tem como um dos candidatos a ficar com essa Liga dos Campeões. O Bayern de Munique abriu o placar, depois Harry Kane marcou de pênalti. A gente teve o Cole Palmer fazendo 2-1, parecia que o Chelsea ia reagir, mas no segundo tempo só deu o Bayern de Munique. Muito complicado para o Chelsea, que já no finalzinho da partida, com a entrada de 2 brasileiros, tentou mudar o jogo. O João Pedro foi o brasileiro que foi titular nesse Chelsea, fez a sua estreia com o Chelsea na Liga dos Campeões. Depois do jogo, a TNT conversou com ele e ele disse que trocou camiseta com o Harry Kane que é uma das inspirações, a grande inspiração do João Pedro, e o Harry Kane que também conversou com a gente e elogiou muito o João Pedro, o estilo de jogo e como ele pode e é já importante para o Chelsea, mas como ele ainda pode vir a ser muito importante, já que se trata de um jogador muito jovem. O João Pedro foi titular. É verdade que o Chelsea teve muita dificuldade de fazer a bola chegar nele, porque o Bayern de Munique se impondo muito, inclusive fisicamente, com o meio-campo desse Chelsea. E na segunda parte a gente teve a estreia de outros 2 brasileiros, o Andrei Santos, que entrou no segundo tempo, inclusive deu uma assistência para o gol do Palmer, que seria o 3-2, mas o gol acabou sendo anulado por impedimento. E o Estevão fez a sua estreia na Liga dos Campeões aqui no estádio do Bayern de Munique, jogou alguns minutos no final da partida, foi uma das últimas opções de mudança do técnico Maresca. E já no final do jogo o Chelsea tentou pressionar, a gente viu um Estevão bastante ativo, um Andrei Santos também, mas não conseguiu encontrar os gols suficientes para pelo menos sair daqui com um ponto. O Bayern de Munique faz valer o seu favoritismo, o porquê muitos apontam que esse Bayern é um dos favoritos, pelo menos até aqui, para estar na briga por essa Liga dos Campeões. Harry Kane mostra o porquê nesse momento talvez esteja na briga para, se a gente for falar da futura bola de ouro que pode chegar no ano de 2026, o Harry Kane, se seguir nessa toada desse início da temporada, pode estar nessa briga. O Bayern de Munique muito forte em casa, são 22 temporadas consecutivas do Bayern de Munique vencendo o primeiro jogo na Liga dos Campeões, são 35 jogos consecutivos de fase de grupos sem perder aqui nesse estádio. Um Bayern de Munique marcou em 55 dos 57 jogos de fase de grupos aqui na sua casa. É um time muito forte realmente jogando em casa esse Bayern e, como eu disse, mostra o porquê é um dos favoritos aí para essa Liga dos Campeões. Vamos só ver, as lesões têm afetado esse Bayern de Munique, o time tem dificuldade de conseguir fazer um elenco mais amplo. Vamos ver o quanto não vai afetar
o armário não ser maior, né? Não ter mais opções aí para o Kompany durante a temporada, mas é verdade que o início da temporada do Bayern assusta os rivais que terão que brigar com o Bayern de Munique, tanto pela Bundesliga como dentro da Liga dos Campeões. Veremos como será a segunda rodada para o Chelsea, também para o Bayern de Munique nessa Liga dos Campeões. As duas equipes estrearam por aqui, vitória do Bayern por 3-1.